Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Legalmente Falando, o podcast da Estácio Belém. Hoje nós recebemos a doutora Márcia Nogueira, especialista em neurociência e inteligência emocional. A abordagem que a professora Márcia realiza, ela faz desde 2018, quando ela começou seus estudos, né, doutora, com pessoas e sendo também orientada por Roberto Chiniachik. E ela faz parte da equipe, inclusive, do Roberto Chiniachik, né, de apoio de cursos e mentorias. E ela aborda temas sobre a arte das escolhas, tomada de decisão baseada em riscos. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast Estácio. A senhora com a palavra. Obrigada pela oportunidade, professora Melina, de estar aqui, pelo convite, de bater um papo tão bom sobre um tema que pode agregar muito ao desempenho das pessoas, não só o desempenho do alunado, mas também do desempenho profissional e na sua vida, na busca de atingimento das suas metas para melhorar o seu desempenho. Perfeito, doutora, muito obrigada. E o tema hoje do nosso podcast com a doutora Márcia é neurociência e sua aplicação no ensino superior. E para começar falando disso, o que é a neurociência? Neurociência, professora, é um campo da ciência em que estuda o sistema nervoso, particularmente o cérebro, em como ele funciona, como se gera o pensamento, onde se gera a emoção, e na busca desse entendimento, utilizar para melhor desenvolvimento, para usar melhor os nossos recursos. Afinal, eu acho que todo mundo quer ser feliz, né? Na busca da felicidade, Sim. Porque quando você atinge uma meta, quando você atinge um resultado, você fica muito satisfeito. Então, a neurociência busca entendimento desse cérebro para entender como ele funciona e, nesse entendimento, conseguir chegar aos seus objetivos. Ela evoluiu muito, ela começou a neurociência, a primeira vez que se fala em cérebro são com os egípcios que não acreditavam que o pensamento estava no cérebro, sim no coração, mas tem estudos que identificam que eles já faziam cirurgias no cérebro. Depois, mais tarde, com os gregos também começaram a ter insights de que o cérebro que comandava tudo e não o coração. E na evolução aí tem um corte e hoje em dia você já tem ferramentas com neurofeedback para dizer qual a parte do seu cérebro está funcionando, qual não, em determinadas situações ou de estresse, qual a parte é que está funcionando. Ou seja, você tem como identificar o problema dentro da parte cerebral que está atingindo o seu comportamento diretamente, certo? Isso, porque a neurociência, ela estuda áreas como biologia, medicina e psicologia. Na psicologia, que é a minha área de pesquisa, é a neurociência comportamental. Então, entendendo que você tem um cérebro que tem uma parte do cérebro que gera as emoções e uma parte que tem o raciocínio lógico, isso te ajuda a se entender e se conhecer melhor. Perfeito. E como é que a gente pode usar esse conhecimento da neurociência aplicada, por exemplo, ao estudo e ao desempenho dos alunos no ensino superior? Essas habilidades, você pode identificar, a neurociência vem com sugestões de que pode você, para desenvolver habilidades. Habilidades como organização e tempo, onde você vai fazer a gestão do seu tempo, considerando inclusive o seu ciclo circadiano, que é o seu relógio biológico. Qual é o momento que você funciona melhor? Pela manhã, à tarde, à noite. Eu, particularmente, funciono melhor pela manhã. Como eu estou mais alerta pela manhã, naturalmente, se eu tiver uma boa noite de sono, porque isso também é muito importante, eu
priorizo os meus estudos, porque nesse momento eu tenho maior concentração, estou mais alerta, estou mais disposta. Então, um ponto que a neurociência me faz perceber em organização é essa questão da gestão do tempo, da organização do tempo, do planejamento. E quando eu estou planejando, eu estou usando as minhas funções executivas, que está localizada no córtex pré-frontal, que é aqui, né? A gente tem, que foi uma das últimas partes desenvolvidas no ser humano, e o nosso no Homo sapiens é o que tem maior parte. Então, é nessa parte em que são desenvolvidas funções executivas, como se diz, planejamento, avaliação do risco, avaliação da consequência. Então, quando eu uso essa parte, organizo o meu tempo, eu posso atingir as metas, né? Uma outra questão é você trabalhar a motivação. Como é que, você entendendo como funciona a motivação no teu cérebro, você é capaz de usar o sistema de recompensa a seu favor. Márcia, do que você está falando? O que é isso? Existe... Para o pensamento, ele é feito através das moléculas cerebrais, que são os neurônios. E ele é feito a partir de um start elétrico, já comprovado, e aí vem a química. E existem os neurotransmissores, que são responsáveis por essa transação química. E alguns são responsáveis pela motivação, que é a dopamina. O sistema de recompensa é você se sentir satisfeito. Por exemplo, a Márcia adora um brigadeiro, um chocolate. Tá? Então, quando ela quer se sentir satisfeita, ela vai para o açúcar. Isso é bom? Até que ponto é bom? Então, é uma coisa a se pensar. Como é que o aluno pode usar isso? Eu estou estudando, eu organizo o meu planejamento. Para ser mais fácil, eu coloco metas menores, e à medida que eu bato uma meta, eu me presentei com alguma coisa que eu comemoro, com alguma coisa que me faça bem. Isso é um ponto. Mas também... Pode ser assistir uma série, e passear. Ir para academia, se gostar da academia. Alguma coisa que me presentei, né? Eu atingi uma meta, então eu vou comemorar. Antes eu tinha muita dificuldade com isso. Você precisa olhar o copo mais cheio. Eu tinha muita dificuldade. Eu atingi isso, mas falta isso. Eu só olhava para o que faltava. Isso acabava me desestimulando, me desmotivando. A partir do momento que eu conseguia perceber que a motivação é importante e que eu preciso me manter motivada para continuar estudando, eu comecei a diminuir as minhas metas e me presentear, como um brigadeiro, ou ia dar uma volta, ou ia correr, ou coisas desse tipo. Tá? Uma outra habilidade é atenção e foco. É preciso você estar presente. Você está estudando e está focado naquele tema. Porque às vezes a gente estuda com a televisão ligada, com o rádio ligado, ouvindo mensagens do celular, acessar o celular te distrai. Então é preciso você ter técnicas de foco aprofundado. Você se desliga de tudo e presta atenção. Márcia, é difícil. Para mim também. O que eu faço? Eu faço exercícios de respiração, eu faço mindfulness, que é trazer a presença, se trazer para a presença. Às vezes a gente acha que é uma coisa complicada, não, é só, a Márcia está divagando, prestar atenção naquele pensamento e depois trazer para cá. Uma outra forma é dar uma caminhada e prestar atenção nos objetos que estão ao teu redor. Isso te traz para a presença.
quando eu estou estudando, eu presto atenção, eu faço um exercício de respiração e presto atenção nas sensações do meu corpo, do meu pé, da minha mão, da minha costa, das minhas respirações. E isso me traz para o presente e me traz para o foco de novo. E de que maneira, por exemplo, um aluno, por exemplo, nós temos uma pluralidade de alunos e de formas como eles encaram o dia a dia. Desde alunos que são assim, conseguem ter um foco maior, até aqueles alunos que possuem, por exemplo, TDAH, alunos que têm uma necessidade de movimento maior, né? Por exemplo, eu tenho alunos brilhantes que eles estudam, colocam aquele cronômetro de tomate, né? Que a Isso gente usa aí, na cozinha, eu já ia lhe falar, técnica Pomodoro. técnica Pomodoro, e aí eles conseguem estudar por 20 minutos. Sentados, eles conseguem ficar 20 minutos. Mas depois eles precisam sair, precisam fazer outras coisas, precisam acessar o celular, precisam ver algo. E aí, depois de 20 minutos fazendo isso, eles retornam para mais 20 minutos de estudo, né? Então, quais seriam essas técnicas, essas habilidades, na verdade, que esse aluno pode ter, e como ele pode identificar isso, Márcia? Ele precisaria, por exemplo, de um profissional, ou ele poderia, como é que ele poderia identificar a forma dele fazer isso para estar presente, para ampliar o seu foco? A TDAH, ela tem vários testes, né, para identificação, e tem algumas, e aí você vai ter que procurar realmente um profissional da área, um psicólogo, um psiquiatra, para te prescrever, porque tem algumas pessoas que precisam da prescrição médica, tá? Dependendo do nível de TDAH, você... Mas se você não tem, ainda assim tem estudos que dizem que o cérebro é capaz de se concentrar por 20 minutos num tema. E é por isso a técnica Pomodoro. Você para 20 minutos e 10 minutos você dá uma volta, respira, toma uma água e volta e se concentra por mais 20 minutos. Com o passar do tempo, com o treino, você vai alargando esse tempo. Mas se você não está conseguindo, não está funcionando dessa forma e você acha que não está conseguindo se concentrar, você busca um profissional para fazer um teste, para ver se você tem mesmo essa patologia, e aí para você te dar uma melhor orientação, fazer a terapia, fazer em conjunto com a medicação. Entendi. Mas para isso você precisa também, né, além da ajuda do profissional, você precisa saber controlar suas emoções, né? E muitas vezes os alunos que estão, e vocês que estão ouvindo a gente com certeza vão concordar, são alunos variados, desde ainda adolescentes, com 17, 18 anos praticamente, né, até alunos com idade de 60, 65. E estamos sempre em constante aprendizado acerca das nossas próprias emoções, como lidar com elas, como enfrentar medos, como lidar com tristezas e continuar a vida, né? Então, de que forma a neurociência ela auxiliaria também no âmbito do controle das emoções? Qual seria o ponto de partida, assim, que é o mais recomendado no caso? É importante você entender, novamente, a neurociência busca o entendimento de como o cérebro funciona. Ela já identificou que as suas emoções estão na parte do sistema límbico, que é a parte que gerencia essas emoções. Dependendo do estímulo que você recebe, que pode ser um estímulo externo ou um estímulo interno. Márcia, o que é um estímulo interno? São os teus padrões de pensamento. Às vezes você mesmo acaba provocando emoções negativas em você. Quando você se critica muito, quando você se diminui muito, quando você expõe para baixo, isso é um estímulo para você sentir ou tristeza ou raiva. Também tem os estímulos externos na convivência. Existe alguma forma de que alguém te olhou diferente, te tratou diferente. Isso pode te estimular as tuas emoções.
No final, é autoconhecimento, né, Melina? Você tem que entender e perceber como você funciona, como você responde a determinados estímulos. E aí você vai de sentir a raiva e ser agressivo, de sentir medo e paralisar, de sentir medo e tristeza e paralisar, ou ir para a superação. O que é a superação, Márcia? Superação é, apesar dessas emoções, eu não parar se estiver triste, eu não parar se tiver medo. Tem sempre aquela expressão, tá com medo, mas vai, assim mesmo. Parece até que medo é meio negativo, né, Melina? Mas não é. O medo vem para ajudar e para proteger. Ele é importante. Mas considerar se aquele medo não está te paralisando. Se aquela tristeza não está paralisando. Aí, de novo, quem é que faz isso? É o córtex pré-frontal, onde você vai analisar e ver e lidar e aprender a lidar com aquela emoção. Precisa jogar um olhar de consciência nessa emoção para que você possa lidar. Eu ouvi ainda um outro insight dizendo: você tem que interpretar o estímulo. Às vezes não dá tempo, porque a gente já tem um padrão de pensamento. Como eu disse, o cérebro ele forma. Como é que eu vou te explicar isso? O cérebro ele foi, quando nós éramos amebinhas, a gente queria sobreviver. Então tem uma parte do cérebro que ele se preocupa que é a parte basal, que se preocupa como respira, como funciona o intestino, como bate o coração. Depois, mais tarde, nós nos tornamos répteis e tem o reptiliano, o cérebro reptiliano, que ele é responsável pela sobrevivência. Então, tem situações como, se eu gritar com você, você se espanta, isso é o teu cérebro te protegendo. E ele é hierarquicamente superior a qualquer decisão. Se for para proteção e sobrevivência, ele vai responder dessa forma. Só tem que entender que até onde é a sobrevivência, até onde eu vou... não é um exagero do medo. Depois vem o sistema límbico, que trata as emoções. Como é que acontece o pensamento no cérebro? Como se dá o pensamento no cérebro? Eu falei em moléculas nervosas, que são os neurônios, que eles têm vou chamar grosseiramente de uns rabinhos no final, que são os dendritos, que anexam a outros rabinhos de outros e formam um pensamento. Lembrando que a gente queria sobreviver e que o cérebro é o órgão que mais consome energia no corpo humano, ele faz tudo para economizar essa energia. Então, ele cria padrões de pensamento. Pensamentos repetidos, para que ele não gaste tempo analisando, para ser rápido, ele cria padrões, cria bainhas de melina. Por exemplo, andar de bicicleta no começo é difícil, mas depois a gente faz no automático. É porque o cérebro já criou um padrão de pensamento em que ele não vai ter que recorrer ao córtex pré-frontal, que gasta muita energia para decidir. Essas são as tomadas de decisões rápidas. Tá? Então, eu tenho respostas. A Márcia tem uma tendência que, quando se aborrece, né? Porque agora eu já sou uma pessoa com maior consciência, a agredir, a responder no mesmo tom. Depois que eu comecei a avaliar, e isso não dava tempo eu já me aborrecia, eu já era agradecido, isso era rápido, automático, porque era um padrão desenvolvido durante muito tempo. Hoje em dia, eu respiro, olho, avalio por que eu estou sentindo aquela raiva, se é uma resposta do meu estímulo interno, ou se aquela pessoa está num dia mal, ou foi mal treinada para me atender de determinada forma. Então, eu avalio e já trabalho essa resposta. Então, como é que funciona a Márcia sob pressão? Ok, eu já percebo, eu estou sob pressão, eu tenho um prazo para entregar, são muitas frentes. Márcia, como é que você lida com isso? Né? De novo, métodos como meditação,
respiração, mindfulness, meditação ativa, são ferramentas que me trazem para o momento presente e me ajudam na gestão da emoção. Na gestão Inclusive do das mesmo. frustrações, né? Decepções. É porque às vezes a gente, quando tira uma nota baixa ou tem um rendimento inferior ao desejado, a gente se culpa. E muitas vezes isso acontece no dia a dia também, né? Com coisas que não são acadêmicas. Ah, meu relacionamento não deu certo, eu vou me culpar por isso. Uma amizade, eu perdi uma amizade, fui eu o culpado. Muitas vezes esse pensamento de autoculpa, de frustração, ele vem muito forte inicialmente. Depois você pode até dissipá-lo, né? Mas muitas vezes é muito difícil. Essa questão também de lidar com as frustrações, né? De primeiro identificá-las e depois saber lidar, né, Márcia? Esses instrumentos também auxiliam? Auxilia. Você, de novo, gerenciamento de si mesmo, é conhecer a si mesmo. E existe uma parte da psicologia, a psicologia positiva, em que ela diz que você tem que ser. As pessoas otimistas, elas têm uma saúde mental melhor, uma saúde física melhor e vivem mais tempo. Então, é aprender a olhar o copo mais cheio. Lembra que eu disse assim, lá quando eu falei no sistema de recompensa da motivação, em que eu me premiava quando eu atingia as metas pequenas, é uma forma de eu olhar com otimismo de que eu estou conseguindo chegar em algum lugar. Porque antes eu ficava me cobrando e olhando o negativo e não olhava o lado positivo, eu não olhava o que eu já tinha conseguido. Ok, eu tive uma frustração, não saiu como eu queria, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que partir para a superação, para a ação. Olhar a frustração, sentir a tristeza, mas isso não te paralisar. Eu não falo de não sentir a emoção. Eu falo como lidar com essa emoção. Eu tenho que olhar o lado positivo. Márcia, mas está pegando fogo e eu vou olhar o positivo? Não é isso, não é a positividade tóxica. Eu inclusive ia perguntar qual era a diferença entre a positividade tóxica, né, e o otimismo. Pois é. Na verdade, ser realista, mas olhar agradecer o que já conseguiu. Isso é otimismo. Isso é otimismo. Entendi. Né? Olhar que é possível, que você tem potencial, que você já chegou até aqui. Ressignificar a frustração. E a positividade tóxica seria tipo um mundo de Poliana. Isso, que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, nada vai. Você está sendo queimada numa fogueira e dizendo: não, olha, veja bem, eu estou aqui, eu vou ser queimada, vou morrer queimada, mas olha os pássaros, olha o céu, sabe? É como se fosse ver só o lado positivo, sem achar que tudo é lindo e maravilhoso e também te paralisar, porque você não é atração, né? Precisa chegar no equilíbrio. Sempre, né? E assim, teria alguma técnica básica que o aluno poderia já fazer sozinho em casa? Qual que você recomendaria uma técnica básica para o nosso alunado se utilizar para desenvolver aspectos até mesmo do próprio cérebro e de inteligência emocional, né? No âmbito no contexto acadêmico? A técnica que eu mais uso para para desenvolver essas habilidades é a meditação, é o mindfulness, é me trazer para a presença total. A partir daí, eu consigo organizar e planejar meus estudos, como eu disse. Faço a avaliação da minha gestão de tempo, considerando o meu relógio biológico e o que eu vou estudar. E distribuo esse estudo em pequenas metas, que é para a medida que eu atingir, eu me presentear e comemorar. Uso a técnica Pomodoro, 20 minutos
por 10 de descanso. O que mais, Melina? Uso atenção e foco. Desligo os meus celulares, me sento no lugar que eu, para dizer para mim, para o meu cérebro, eu estou estudando agora. E me concentro. Eu tenho dificuldade de concentração, eu só consigo 10 minutos. Mas, à medida que você vai treinando, você vai criando um novo sistema, uma nova rede neural. O nosso cérebro tem neuroplasticidade. Nosso cérebro é passível de construir hábitos. Então, como é que se constrói os hábitos? Já falei da motivação para estudo, que é a questão do sistema de recompensa. É me recompensar a cada meta atingida. Mas a persistência se fala sobre disciplina. E disciplina é construção de hábito. No livro O Poder do Hábito, o autor diz que você leva 21 dias para criar um hábito. Então, nós vamos trabalhar com a neuroplasticidade do cérebro. E isso vai criar um novo hábito. No início é 10 minutos, depois é que nem levantar peso na academia. Eu levanto 5, depois 10, depois 15. Melina, e você pode usar a sua emoção para conseguir levantar o peso maior. Porque como? Com a raiva. Tem horas que eu faço na força do ódio, sabe? Meu Deus, eu tenho que ter massa magra para ter uma funcionalidade maior na minha velhice. Sim, para sentir menos dores. Eu tô aqui porque eu tenho uma meta de perder peso. Eu tô aqui porque eu quero me melhorar como pessoa, né? Ou até mesmo usa aquela perspectiva, né? Poxa, tá acontecendo tudo de ruim na minha vida. Quer saber? Eu vou focar na academia, vou mostrar para a sociedade que eu estou bem, que eu sou capaz, que eu sou melhor, né? É na força do ódio, que às vezes que eu levanto, né? Eu me lembro de alguma coisa ruim, eu vou mostrar. Então, como é que funciona a memorização e aprendizado? Essa é uma boa dica. A nossa memória de curto prazo, ela dura 1 dia, 2 dias. A matéria ouvida hoje, ela vai, se você não relembrar, ela vai se apagar amanhã ou depois. Então, se você tem técnicas de revisão da matéria, você transpassa da memória de curto prazo para de longo prazo. Então, é importante que você está sempre revisando a matéria para entrar no seu cognitivo. Acho que sim, e estar atento para quando você está sob pressão, estresse, se perceber e usar técnicas de trazer mindfulness, que é trazer para presencial, respiração, meditação, isso tudo me ajuda a atingir, a melhorar meu desempenho e atingir o meu resultado, que no final pode ser tirar uma nota 10 com a professora Melina, pode ser concluir o semestre, pode ser concluir o curso de advocacia, passar no concurso. Entendi. Então, é sempre o que eu observo, né, já aproveitando a correlação com o próprio símbolo do nosso curso, nós temos, é como se fosse uma balança, né? Não é só exigência, mas também não é só um lazer extremado. A gente precisa dessa compensação. Trabalho, recompensa. Trabalho, recompensa. Para a gente conseguir manter. Até porque um dos desafios que eu ouço muito é os alunos chegarem comigo e falarem assim, professora, no início do semestre eu estou super empolgada. Aí estuda muito, passa 5 horas, 6 horas estudando e quando chega no meio do semestre, o aluno, professor, eu estou com mais energia, né? Eu não estou conseguindo me desenvolver, mas na verdade é porque ele conseguiu ir naquele fogo, né, da vontade, da motivação, mas não manteve a disciplina. Muitas vezes o fogo da motivação, ele não vai se tornar constante, como ele não é constante, mas ele vai dar aquele start inicial. Por isso que é importante o fogo, né? Mas é muito importante isso que a senhora falou, doutora, por quê? Porque o aluno ele vai começar a ter essa percepção. Não, calma.
eu vou começar a fazer daquela medida, nos 20 minutos da técnica Pomodoro, 10 minutos de descanso, retomo, exatamente para eu ir nesse passo, consistindo esse fogo, né, médio até o final do semestre. E a constância, que é a disciplina que traz realmente esse conhecimento e tudo, né? No final, são desenvolver hábitos, né? Isso. Há bons hábitos de estudo. Um aluno que já tem isso, que já traz isso desde o primeiro grau, desde o começo, ele não vai ter essa dificuldade, né? Mas é possível, sabe? A neuroplasticidade do cérebro, ela é aprovada. Ou seja, mesmo aqueles que estão parados há 20 anos, 30 anos, eles vão conseguir ter também eu sou um exemplo disso, sabe, doutora Melina? Eu aprendi a falar inglês, tudo bem que eu estou trabalhando na pronúncia, eu preciso melhorar aos 50 anos, quando eu fiz um intercâmbio, que eu passei 3 meses morando fora, no Canadá, que eu vivenciei muito a língua e aprendi. Hoje, antes eu fazia os cursinhos e aprendi e esquecia, não tinha vergonha, não falava. Então, isso trouxe maior, eu ia dizer... consistência. Quando me falta a palavra, mas eu vou dizer cara de pau, vou dizer que eu sou mais confiante. Sim. Confiante. Eu falo, eu posso até falar errado, mas hoje eu falo mais. Então, aprendi a falar, eu preciso melhorar, mas aprendi, ficou no meu cognitivo. Então, existe neuroplasticidade no cérebro, sim. É possível desenvolver hábitos, sim, desde que você escolha. Faça a escolha para construir tais hábitos. É fácil, Márcia? Não, não é fácil. Né? O cérebro sempre vai querer economizar energia. Mas eu trago para o lado racional, jogo luz em como eu funciono e aí eu transformo. Perfeito. Bom, doutora Márcia, nós estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. E eu gostaria que a senhora falasse para os nossos alunos as palavras finais, né, dessa nossa roda de conversa aqui que a gente está tendo, e também dando uma dica final, assim, preciosa, uma dica diamante, né, para eles. Eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade. É sempre muito bom poder falar sobre esse tema. A dica diamante que eu poderia dizer é: se você busca chegar no outro nível, no outro patamar, você tem que mudar e fazer as coisas diferentes. Porque se você, a sua maneira de viver e de pensar te trouxe até aqui, mas para ir para o próximo nível, você precisa transformar essa nova forma, se transformar para chegar no próximo nível. Perfeito, muito obrigada, doutora Márcia, e obrigada a vocês que nos acompanharam durante esse tempo. Eu sou a professora Melina, professora do curso de Direito da Estácio Belém, e esse foi mais um Legalmente Falando. Nos vemos em breve. Tchau!